Então, estimados telespectadores, no A Conversa com de hoje temos o privilégio de ter connosco o Sr. Dr. Sérgio Filipe Oliveira. O Dr. Sérgio Filipe Oliveira, como todos conhecem, mas eu lembraria, é diretor clínico da Pineal Mind Instituto de Saúde, é professor responsável pela disciplina de Medicina e Espiritualidade da Universidade de São Paulo, é idealizador e coordenador do projeto Unispírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, é médico voluntário do Ambulatório de Cuidados Integrativos do Departamento de Neurologia e Neurocirurgia da Universidade Federal de São Paulo. Sr. Doutor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado por ter acedido a estar connosco. Doutor, a sua vida tem sido sempre, desde pequenino, ligada à caridade. Sempre. Quando vemos o seu percurso de vida, quando o analisamos, quando conversamos com pessoas, suas amigas, quando conversamos com aqueles que, por um motivo ou por outro, se cruzam consigo na vida, todos eles são unânimes em dizer que o doutor tem coisas extraordinárias, como é uma pessoa que não guarda nada dos seus conhecimentos científicos, é uma pessoa que partilha com os outros, é uma pessoa simples, que conversa com todos, que quem está consigo sente que é sincero, que é franco, que é humilde, que é um homem de trabalho, é um homem de projetos, mas é uma pessoa que faz. E o que é extraordinário é que, sendo uma pessoa ligada à ciência, ligado ao estudo universitário, eu diria, o seu foco é sempre a caridade. São sempre os desfavorecidos, aqueles que mais necessitam, aqueles que mais precisam. Fala-nos um bocadinho deste fio de prumo, como ontem à noite usou esta expressão que achei tão bonita, do seu equilíbrio pessoal, não é? Que é a caridade. Sabe, quando nós viemos, meus pais e eu era criança, nós viemos da região de Cananéia, morávamos na Mata Atlântica, não é? E fomos a São Paulo. Nós vivíamos numa área humilde, não é? E eu estudava numa escolinha local e coisa e outra. E minha mãe fez uma festa de aniversário para mim. E tinha balões, tinha bandeiras, tinha bolo e etc e tal e qual. E não foi nenhum amigo na minha festa de aniversário, né? E aquilo ali, minha mãe ficou muito sentida. Puxa, como é que aconteceu? Triste, né? Houve algum problema que nós mesmos não sabemos qual é que teria sido, que poderia ser uma enchente, alguma coisa desse tipo, sabe-se lá o que foi. Mas a minha mãe disse, você nunca mais vai lhe faltar amigo numa festa de aniversário. Os próximos aniversários nós passamos a fazer num orfanato local. Então a minha mãe fazia o bolo e os meus amigos passaram a ser as crianças do orfanato. E de fato havia muitas crianças que, com aquela alegria do meu aniversário, passou a ser, né? E certa vez, perto dos meus 6 ou 7 anos de idade, a minha mãe me entregou um caderno com capa dura, dizendo, você vai percorrer os mercados e as lojas aqui da região e vai pedir para um donativo em dinheiro para os seus amigos do orfanato. E eu fui no açougue, na padaria, no mercado, enfim, passei uma manhã rodando o bairro e tal. E voltei e tive muito sucesso. Não houve quem não contribuísse para o orfanato. E a minha mãe disse, você está feliz? Não é? Eu falei, eu estou muito feliz, porque houve uma aderência e tal. Ele falou, esse é seu presente de aniversário, essa felicidade de ter feito um bem para as crianças do orfanato.
E ela me ensinou que a felicidade está centrada na possibilidade de você auxiliar o outro. De sorte que essa questão da caridade fez parte da minha educação. Embora, vamos dizer, que eu não quero dizer que eu seja um espírito caridoso, Sim, que eu seja... Não é esse aspecto. Poderíamos dizer que talvez eu tenha recebido essa lição. E a partir de então, foi sempre o que me equilibrou na minha existência. Foi a dedicação ao auxílio do próximo. Na medicina, o atendimento ao paciente. E quando eu enveredei para a área da ciência como uma atividade paralela à minha atividade médica, foi angustiado por ver muitas vezes o paciente sem resposta numa medicina fechada em torno de comprimidos e bisturis, não é? E se você enxerga o paciente e suas necessidades, você vê que vai além disso. E aí entrei na área da ciência para poder embasar a minha percepção espiritual a respeito do paciente. Senão eu não posso conversar com o paciente sobre espiritualidade, que é o que eu vejo como uma necessidade. Não é? Ninguém sofre a não ser para aprimorar o espírito. Então, como é que eu não vou conversar sobre aspectos espirituais? E para que as sociedades médicas me permitam conversar com o paciente, eu preciso de dar alguma base científica para isso. O doutor até hoje continua sempre a ter doentes, sempre. Tem o seu portfólio de doentes. Eu tenho uma atividade no meu consultório privada, onde eu atendo meus pacientes particulares, e eu tenho os atendimentos que eu faço voluntário, como é no ambulatório da Universidade Federal de São Paulo, onde atendo doenças neuromusculares, a esclerose lateral amiotrófica, a miastenia graves e outras moléstias, onde nós usamos o recurso da homeopatia e da espiritualidade num protocolo na universidade. Também nós participamos das Casas André Luiz, no atendimento às crianças portadoras de deficiência mental, onde eu sou responsável pela parte científica de condutas médicas com relação às crianças. Eu colaboro nesse sentido. Né? Doutor, nas suas palestras tem referido algumas vezes, quer dizer, a necessidade de nós diariamente estarmos permanentemente sintonizados com o bem, sintonizados com o amor, com Deus. Isto treina-se, vamos treinando diariamente. Como é que nós conseguimos atingir esse patamar de não nos passar sequer pela mente, pelo nosso pensamento, digamos, o que quer que seja de negativo ou de mau em relação ao outro, não é? Em relação ao nosso próximo, relativamente à inveja, ao ciúme, à maledicência? Eu acho o seguinte, Rui, que a gente traz do passado, não é? Muitas relações mal construídas, né? E viemos para essa existência com a proposta de construir elos de amor onde houve a discórdia. Sim. Não é? Mas essa é uma ciência complexa e às vezes a gente quer fazer o melhor, não é? Como dizia Paulo, quando faço o bem, trago o mal comigo. Eu acho o seguinte, que o ser humano é uma pessoa, os seres humanos são pessoas assimétricas. Nós temos uma parte boa e uma parte ruim. O Sócrates, o filósofo, dizia: um grande sábio é capaz de uma grande mentira. Então, eu acho que a gente deve ter a noção de que nós temos as nossas deficiências e os nossos irmãos vão ter as deles também. Então, se não houver perdão, não há convivência. Então, eu procuro, vamos dizer assim, me sintonizar com a luz divina, com os mentores espirituais, na tarefa para a qual eu vim, que eu vim com a tarefa de integrar a medicina com a espiritualidade numa pequena contribuição nessa existência, e tendo essa meta, me aconselhando com os espíritos luminosos, me apoiando em cima dos ensinamentos do Cristo. Um grande professor que eu tenho também é a literatura
psicográfica do Chico, a codificação do mestre Allan Kardec, são referências para mim, norte, não é? Para poder acertar a minha missão. E frente às dificuldades que passam, procuro fazer como na Grécia Antiga, procurava-se os oráculos para se ouvir os espíritos. Sim. Não é? Procuro escolher quais espíritos que eu ouço, vamos dizer assim, não é? Que possam somar nessa trajetória. Rui, nós estamos com um suicídio a cada 45 segundos no mundo. No Brasil, nós temos um suicídio a cada 25 minutos. Nós temos o descalabro da droga, que está desarticulando inclusive o Estado. Nós temos a guerra. O mundo, o investimento da ciência, 70% ou mais é para armas, para guerra. Uhum. Nós estamos portanto, com uma ciência pela morte. Como é que a ciência vai descobrir a vida se ela está com o foco de todo o investimento, a maior parte na guerra? Em armamento, não é? Não é? Nós temos o problema da bebida alcoólica, nós temos o problema da intolerância religiosa, nós temos o problema da violência dentro de casa, das violências domésticas, as violências sexuais, as violências dos atritos, a violência contra a mulher, o tráfico de pessoas, a escravidão que ainda existe no mundo. Mesmo no Brasil existem constantes descobertas de escravos modernos. Vamos dizer que a polícia do Ministério do Trabalho precisa de ir atrás. Você tem, enfim, o mundo, você tem uma medicina dominada por aspectos econômicos, não é? Vai se fazer uma vacina para um país e você vai analisar aquilo e tem o comércio industrial por trás disso. Enfim, há coisas boas e há coisas ruins. Mas como é que nós vamos ficar parados sem fazer nada? Sem dizer, sem fazer alguma coisa? Não é? Em 2000, na ONU, 74 representantes de diversas religiões juntaram-se e durante 1, 2 ou 3 dias debateram qual era o principal problema da humanidade. E chegaram à conclusão de que era a falta de educação, falta de ética, de princípios, mas que venham desde o lar, desde a família, desde que a criança nasce, quer dizer, que seja ensinada a respeitar o próximo, a respeitar as leis que estão inseridas na sociedade. Nós hoje em dia, por vezes, dá-nos a sensação que a juventude tem mundo à parte do nosso, não é? Nós vemos nos nossos filhos, por vezes, os nossos filhos parece que não estão cá no planeta Terra. Parece que vêm já como que predestinados a outro avanço que eu, pelo menos, ainda não... Quer dizer, imagino qual seja o futuro. Mas, doutor, o que é que tem faltado à nossa juventude para ser se sentir tão só, com uma insatisfação tão grande, permanente, sem saberem também ao certo muitas vezes o que é que na verdade querem ou não querem? Rui, você falou da educação. Exato. Né? Mas a educação ela é um vetor, ela tem uma direção. Sim. E ela tem um sentido. Sim. Não é? A raiz da educação de princípios é o amor, que tem os seus subprodutos na solidariedade, na fraternidade, na liberdade, não é? Muito bem. Mas o amor só se justifica se houver o contínuo da vida. Porque se não houver o contínuo da vida para além da morte, se tudo virar pó, o que se justifica? Que sacrifício justifica o amor? E se a pessoa é o corpo material comandado pela genética, e a genética determina a tua personalidade,
nenhuma pessoa tem mais méritos do que um bom legume. Se nasceu um bom legume, vai ser um bom legume. Se não nasceu, não há méritos. Claro. Então não justifica nem a educação. Então a educação só se justifica na direção do amor se nós concebermos que a vida é eterna e que haverá recompensas para o sacrifício que se faz nessa vida pelo amor. Então a ciência, ela mais do que tudo precisa descortinar a vida. A vida, a parte espiritual, digamos assim. Olha, veja bem, vamos dizer que a bioquímica vai estudar a célula. Então a célula, ela é organizada por estruturas complexas. O ácido desoxirribonucleico, as proteínas, o DNA, não é? O RNA, as membranas das organelas celulares, tudo é muito organizado. A célula precisa de muita energia para se manter íntegra ali. Muito bem. A célula luta pela sua sobrevivência. Ela não está em harmonia com a natureza. Ela está recebendo a ordem de comando de algum outro elemento que está além da natureza biológica. Isso é uma questão óbvia na bioquímica, é óbvio. Tanto que se fala que o comando celular é de domínio epigenético, algo superior ao gene. Então, a ciência já está entendendo que existe algo além da bioquímica. Então, o que está acontecendo? O pessoal, os cientistas estão trabalhando tanto para publicar trabalho, para entrar no ranking, que nos para pensar. E, vamos dizer, se a administração do status institucional da ciência está voltada para as disputas que envolvem guerra, que envolvem... Como é que vai se parar para se pensar a respeito da vida? Então, a educação, ela precisa quebrar os dogmas religiosos para que as religiões se aperfeiçoem, porque os textos sagrados, eles podem ser lidos com outros olhos para se descobrir os mistérios que tem ali dentro deles, né? De um andar superior. Não é? E a ciência voltada para descortinar a vida, em benefício da vida. E o jovem vai ser educado e ele tem uma direção. A vida é eterna, o amor é a referência e tem a sua compensação. A ciência só faz sentido se for efetivamente para melhorar a humanidade, não é? Para melhorar no sentido da fraternidade e do amor, senão não faz sentido. E a educação deve estar centrada nisso. E o jovem hoje, ele não está mais aceitando aquilo que não é lógico, que não tem coerência, que não faz sentido para ele. O senhor é um homem de família, que nós sabemos que é um homem que preza imenso a esposa, a filha, o filho, não é? Os seus pais. Portanto, a célula familiar é fundamental na organização da sociedade, não é? Rui, por exemplo, eu na minha vida, eu poderia ter todos os sucessos. Mas se a minha esposa e meus filhos não estiverem me acompanhando nos sucessos, para mim não faz sentido. Eu não encontro sentido na minha vida sem minha esposa e sem meus filhos. E eu até tenho me deparado com casais que perderam filhos. E nós trabalhamos com a ideia do contínuo da vida. Então você perdeu o seu filho, ele foi para o mundo espiritual. Como é que é seu relacionamento com ele a partir de agora? Porque se a pessoa não existe mais, a vida não faz sentido. Então, eu trabalho com os casais que perderam filhos assim. Vamos tentar perceber o rapaz que está do outro lado, que é seu filho ainda, e a natureza vai te dar mecanismos para você perceber isso, para que a sua vida tenha um sentido, não é? Então a minha família é para mim algo que dá sentido para a minha existência, não é? E eu acredito que esse seja o sentimento das pessoas, porque a gente caminha junto, não é? É como aquela história da mãe tão prestimosa e o filho se perdeu no mal.
E ele foi para o inferno. Morreu. E foi para o inferno. E ela, idosa, depois de uma vida digna, foi para o céu. Chegando no céu, Deus recebe ela e diz: bem-vinda ao paraíso. E ela, lógico, pergunta: e meu filho? Seu filho está no inferno. Então eu vou para o inferno com meu filho. Não pode. A senhora está no paraíso. E ele está no inferno. Não, mas estar no paraíso sem meu filho é estar no inferno. Eu quero estar com meu filho no inferno. Olha, se Deus é bom, ele vai dizer o quê? Vai dizer: então vamos fazer o seguinte: o seu filho que está no inferno, ele não tem como vir aos céus. Mas a senhora pode renascer de novo na terra e voltar a ser mãe dele. Ele vai renascer, mas ele vai ter um problema. Ele não vai poder sair da cama, porque ele vai ter uma moléstia. Então, o mal ele não vai mais poder fazer. E ele vai ter toda a vida para assimilar o amor e valorizar a vida dentro do amor. E assim, depois de uma vivência dessa, ele desencarnando novamente, vai estar preparado para vir para o céu com a senhora. Então, a noção do contínuo da vida e a noção do poder recomeçar e reconstruir é produto da bondade de Deus e do amor. Se nós não temos esses alicerces como elemento, não é, que nos dá coerência, a gente não entende o porquê de estar com a família, as pessoas que estão conosco. Eu conheço com certeza a história de Chico Xavier, quando visitava uma penitenciária com presos muito difíceis e a dada altura alguém lhe diz: Chico, isto está cheio de obsessores, não é? Disse: não, meu irmão, não. O que tem mais aqui é mães, é mulheres, é irmãs, é ajudá-los. Não, o obsessor já não tem nada aqui. É extraordinário, não é? Rui, você me falou uma questão referente a... veja, eu acho o seguinte, que existe uma tendência hoje no nosso planeta, dos jovens, os jovens perderam o herói, não há mais a figura do herói. Porque os jovens se relacionam em rede. Então o poder de um jovem está na rede. Não é? Ele está ligado na internet, ele vai ler na internet, no Face, alguma coisa assim, daí a pouco ele já tem 1 milhão de amigos no local que ele marcou. É o poder da rede. Ao mesmo tempo, ele tem muito acesso ao conhecimento. Então, hoje o jovem tem dificuldade de fazer escolha, ele tem dificuldade de aprofundamento interior devido a essa profusão de informação externa, não é? E o jovem, para ele, é importante o que faz sentido para ele. Não é mais assim você dizer: isso é científico, então siga isso. Não. Para ele tem que fazer sentido, intimamente, no sentimento. Por isso que a tendência do século atual não vai ser mais o século da ciência, esse século vai ser o século das artes. Porque as artes, elas apresentam para o jovem, para a nova geração, um numerário de possibilidades, de diversidade, de forma que ele possa fazer escolhas daquilo que lhe faça sentido. E valoriza o subjetivo, que é o que ele está buscando, para que ele possa ter ferramentas de autoencontro. Não é? Então está havendo os jovens tão diferentes nesse sentido. Não é? E o que nós não podemos esquecer é que nessa dificuldade de encontrar referências de aprofundamento e com tanta informação, ele precisa de norte. Precisa. Sabe? Ele precisa E esse norte ele precisa ser verdadeiro, calcado em cima de um sentimento e de algo verdadeiro. E algo... Porque o que é verdade cala na consciência da pessoa. Então, na medida em que nós temos dogmas ou temos conhecimentos muito calcados em cima do materialismo, aquilo não cala no coração, ele não é verdadeiro. Então não é uma boa orientação. Uma boa orientação, ela mostra a dinâmica da vida, no seu contínuo, a ciclicidade da vida, o reencontro entre as pessoas. Isso faz sentido.